pais, mães, avós, cuidadores e todos de modo geral. Vamos aprender um pouquinho sobre meningite, minha gente. Como é que ela acontece, como é a transmissão, o que fazer para se proteger. A gente, quando tem informação, isso é muito importante. Eu digo sempre que a informação é matéria-prima da vida hoje em dia. Porque quem está informado, quem sabe das coisas, é claro que se defende melhor, em qualquer circunstância e também em questões de saúde. A meningite, é bom lembrar, tem vacina. Ela não é uma doença nova que não tem proteção ainda. Temos vacina, mas como é que está a carteira da vacina aí? O controle vacinal das pessoas das quais você é responsável, hein? A doença pode ser causada por bactérias, vírus, fungos, parasitas, segundo o Ministério da Saúde, mas ela que vai explicar melhor pra gente. Doutora Ana Raquel Ceni Rodrigues, infectologista, pela sua gentileza, antes de mais nada, muito obrigado e bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pelo convite. E vamos lá, doutora, meningite, o que ela causa numa pessoa, hein? Então, assim, a meningite, ela pode apresentar como qualquer infecção no quadro inicial, febre, mal-estar, vômitos, e dependendo da evolução, dor de cabeça, alterações neurológicas, sonolência, e isso, se não feito um diagnóstico preciso, no momento adequado, pode evoluir com sequelas, como dependendo da área do sistema nervoso central. Sim. Que ela cometer. Quer dizer que ela é uma doença que se mistura a outras tantas no quesito sintomas, não é, doutora? Isso, na parte inicial pode parecer muito frustra, né? E depois ter uma evolução rápida, dependendo do micro-organismo que vai provocar. Principalmente as bactérias que fazem quadros mais graves. E com sintomas tão parecidos, como é que vocês fazem para diferenciar e saber é meningite? Então, aí vai ter as pistas, né? Então vai ter dor de cabeça, alguma alteração neurológica. Nas crianças, às vezes, a criança fica mais irritada. E também tem um exame físico, que a gente fala que a nuca tem uma rigidez, ele não consegue mobilizar e tem dor importante. E também as alterações neurológicas. Vai se caracterizar, vai ter dor de cabeça, febre, então aí já começa a suspeita. Entendi. Num quadro mais grave e extremo, acontece o quê? Então, aí dependendo do grau, né, que foi a evolução da doença, pode chegar já em coma, precisando de intubação, de uma UTI, com alguma sequela, convulsão. Essas são as apresentações mais graves. E quais são as categorias de idade em que, se é que é assim, se tem alguma faixa etária em que ela acomete com mais frequência? Assim, ela pode acontecer em qualquer faixa etária. A gente vê acontecendo no adulto, no idoso, mas nas pessoas que têm a imunidade em formação, que são as crianças, ou com comorbidades, são os grupos que mais acontecem. Nós vimos que ela vem sob a forma de bactérias, de fungos, que a gente tem contato ou pega de que maneira, doutora? Então, a meningite bacteriana, viral, ela vai acontecer por inalação de gotículas expelidas pela tosse, pelo espirro, né, do trato respiratório, que a bactéria vai estar presente, ou o vírus. Então, a forma de transmissão é respiratória. Nesse caso, para a possibilidade de que no ambiente familiar ou de trabalho alguém tenha, de novo, como na Covid, aqueles mesmos cuidados, entre eles a máscara, isso é providencial, doutora? Isso. Assim, essas medidas que foram introduzidas aí com o Covid, elas têm que ser mantidas, elas podem ajudar a prevenir. A gente vê muito que acontece, assim, tem até os protocolos de investigação, por exemplo, uma criança numa escola, numa creche, todas ali vão ser investigadas, vão ser acompanhadas e vão receber um tratamento profilático, ou os moradores da mesma casa. Aqueles que têm um contato mais íntimo devem fazer esse acompanhamento, essa profilaxia. Sintomas e tudo mais que ela apresenta, essa doença, tira o sujeito de circulação, quer dizer, ele tem que se reservar depois em repouso e tudo mais, ou ele consegue ainda assim tratar isso e continuar pelo menos parte de suas tarefas diárias? Depende. Geralmente a meningite é uma patologia que tem que ser internada.
Ah, por é? conta da sintomatologia, dores fortes, mal-estar, observação Quer dizer que quando vocês diagnosticam um caso desse, interna? interna. Interna. Mas é difícil não internar um paciente com meningite. Também precisa de medicamentos endovenosos. Então, isso tudo implica a necessidade de internação. Se é assim, então, significa que uma pessoa diagnosticada, ela, aí no caso é preciso investigar depois a família, colegas de trabalho, o ambiente dele, por onde ele passou? Exatamente. Então, isso aí já tem um protocolo do Ministério da Saúde e isso que quebra a cadeia de transmissão, porque a bactéria ela pode ficar tempos, né, na orofaringe, na mucosa nasal, e com isso não interromper a cadeia de transmissão. Então, Entendi. tem que ser feita uma notificação para a vigilância, e a vigilância vai tomar todas as providências de investigar, de acompanhar esses comunicantes. Entendi. Em qual período ela propaga mais? No inverno, que o ar é mais seco, no verão? Então, é mais comum a gente ver, ela pode acontecer o ano todo, como a gente vê hoje que a gripe acontece o ano todo, mas é mais comum, por ser uma doença respiratória, nos meses mais frios, que as pessoas ficam mais aglomeradas em ambientes fechados. Então, isso facilita a transmissão das doenças respiratórias e também a meningite acaba sendo dessa transmissão por gotículas respiratórias. Isso significa, então, que os cuidadores de uma pessoa dessa, sobretudo em mais idade ou então em crianças, vai ter que se municiar de todos os cuidados, né? De máscara e tudo mais, o tempo todo, né? Feito o diagnóstico, por exemplo, no hospital, esse paciente vai ser colocado num isolamento, né, que a gente fala de precaução hoje. Então, vai ser colocado em isolamento por um prazo, depois ele vai ser retirado, né, na hora que estiver seguro. E as pessoas que tiveram contato, né, em casa, contatos íntimos, vão ser investigadas e feitas medidas preventivas. Entendi. Como é que está a situação de pessoas acometidas? Tem alguma estatística atual sobre o número de casos no momento no Brasil, doutora? Assim, em números eu não vou saber informar, Sim. Mas a gente tem casos, sempre tem casos, é uma doença, tem um comportamento aí, todo ano a gente tem casos, e não é nenhuma, não tem um aumento no número de casos, porque tem as vacinas, mas ela mantém uma estabilidade. Nós estamos falando sobre meningite, Adalberto. Doutor, uma dúvida. A senhora falou a respeito da bactéria, do vírus, do fungo e também dos parasitas. A primeira pergunta é saber qual que é a mais perigosa, qual que pode levar a óbito. E como saber, doutora? Pelos sintomas que a senhora falou, a gente percebe que são sintomas de uma gripe forte. Como definir melhor se é meningite ou não? Então, assim, as mais graves são causadas por bactérias. Claro que, assim, em pacientes imunossuprimidos, um transplantado, um HIV positivo, que não faz tratamento, o vírus, os fungos vão ser muito graves, né? Mas na população em geral, a bacteriana é a mais grave. E o que diferencia são os sinais neurológicos. Então, vai ser uma dor de cabeça forte, vômito, aquela rigidez do pescoço, sinais neurológicos, sonolência, irritabilidade, dependendo da faixa etária. Então, isso vão ser as pistas que a gente vai levantar a suspeita de uma meningite. Uma pessoa que já teve... diferença de gripe e tal. Oi? Uma pessoa que já teve, se tiver de novo, vem mais forte ou não se sabe nada sobre isso? Não tem essa relação, Não. Porque é como se fosse uma pneumonia. Posso ter mais forte, posso pegar várias vezes. Entendi. Não tem essa relação. Ok, Adalberto. A respeito de vacina, doutor, essa vacina que nós temos hoje, que é distribuída pelo Estado, pelo governo federal e estadual, essa vacina, ela cobre qualquer bactéria, vírus, fungo, qualquer meningite? Aí a gente tem que ter, assim, no calendário lá infantil, até da adolescência, está contemplado vários tipos de bactérias que causam meningite. As meningites da comunidade. Então a gente tem o pneumococo, que ela está coberta, o hemófilos, o meningococo. Então essas que são as principais causadoras de meningite, elas existem no calendário, gratuitas. Que são os principais agentes. A qualquer momento a pessoa deve encontrar essa vacina, então, né? Por exemplo, na rede pública, se ela não tem um tempo estabelecido para isso, né?
uma fase do Assim, ano, enfim. não. Aí a gente vê que está coberto no calendário da criança. Do adolescente a gente tem vacina. Por isso que é importante manter as carteirinhas atualizadas, Em que vai dia. ser uma vacinação que vai ser protetora para o resto da vida. E não a administração desta vacina conflita com a outra vacina que a pessoa tenha que tomar também, ou às vezes por ir a um centro de saúde para tomar uma determinada vacina, ele pode dizer, olha, eu queria tomar também contra essa doença. Então, assim, no calendário da criança, tem, durante, né, o primeiro ano de idade, existem várias vacinas que são contempladas. Aí, para o adulto, tem determinados grupos de profissional de saúde vão ser contemplados, os grupos mais de risco, os imunossuprimidos, eles vão ter essa vacina disponível. Mas, para a criança, já tem toda aquela programação, o pólio, sarampo. Tem a programação anual. Pneumococo, tem aquela programação mensal de várias vacinas, que eles, que são os grupos de risco, estão contemplados ali para tomar vacina até um ano de idade. Entendi. Só mais uma dúvida, doutor. Qual que é o tempo dessa vacina? A gente fala da Covid, falava em torno de 1 ano, 6 meses. Boa no caso pergunta. desta vacina, a cobertura. Não entendi a pergunta. O período dele, porque o período de validade, por exemplo, da Covid seria de X tempo e tal, no caso dessa doença. Não. Essas vacinas, elas são recebidas, né, na infância, né, tem na adolescência, e são naqueles períodos pré-determinados. Aí tem algumas populações que vão receber, que são 2 doses, não é igual a vacina de influenza. E é do Covid que a gente vem observando que vai ser mais ou menos o comportamento. Então, elas são doses pré-estipuladas, tá? Então elas têm uma imunidade mais duradoura. Entendi. Ô Felipe, qual é a pergunta de ouvinte aí pela redação, hein? Doutora, a nossa ouvinte acaba perguntando se a vacina Pneumo 13 é a melhor indicada para esse tipo de meningite. Pneumo 13. Pneumo 13, se esta é a vacina mais recomendada, doutora? Isso, então lembrando, então os agentes principais é o pneumococo, que está incluído nessa pneumo 13, tem 13 tipos, a gente tem vários tipos do pneumococo. Então eles foram avançados. A gente tinha pneumo 10, hoje a gente usa pneumo 13. E outras mais aí que a gente tem, que tem mais tipos do pneumococo. Então é uma vacina interessante para a prevenção do pneumococo, um dos principais agentes da meningite. Entenderam? Mais alguma dúvida aí? Aqui, encerrou. Né? Ok, Felipe. Tenho mais uma aqui da Pois não. A Renata, ela faz tratamento oncológico. Bom dia, e acaba Renata. perguntando se ela deve tomar a vacina, doutora. Isso, para os pacientes com doenças crônicas, doenças que mexem, né, com o sistema imunológico, tem as vacinas, que é interessante tomar, pneumococo, meningococo, aí procurar, né, os serviços de saúde, para ver quais as vacinas que estão contempladas, que estão disponíveis, que é interessante tomar sim. Isso também foi uma pergunta muito boa, né? Não é verdade? Se não Isso, se tem o programa de imunização, ele contempla completamente para a população infantil e para os grupos dos mais vulneráveis. Né? Então, pois é, quem já sabia renovou o conhecimento, quem não sabia, que acho que é o caso da maioria, meu caso também, aprendi sobre meningite, é importante saber, tudo que a gente aprende na vida tem utilidade, de bom, né? E essas possibilidades sempre a gente faz questão de trazer ao programa como forma de contribuir com o conhecimento das pessoas e, ao mesmo tempo, executar nossas obrigações aqui de ter bons conteúdos. Espero que vocês tenham aproveitado bem a entrevista, a gente aproveitou. Muito obrigado, doutora Ana Raquel, pela contribuição. Tenha um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Conversei com a doutora Ana Raquel Ceni Rodrigues, ela é infectologista, e ela falou sobre meningite.